E agora, uma atração especial, De Olho na Sua Visão, com a doutora Jennifer Daltro, CRMMG 41729, cuidando com carinho da sua visão. Um oferecimento CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia, Rua São Paulo 893, nono andar, Belo Horizonte. Olá, boa noite. Agora são 6 horas e mais 11 minutinhos. Estamos no ar mais uma vez com De Olho na Sua Visão. Eu, Jane Uscher, e doutora Jennifer Daltro, ela que é diretora técnica e chefe do Departamento de Retina e Vítreo do CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia. Lembrando que o nosso zap é o 996560001. Você também pode entrar em contato através do nosso site, que é o web rádio amce.com. Doutora Jennifer, hoje nós vamos conversar um pouco, de uma forma um pouco diferente, né? Depois nós vamos abordar aí as perguntas das pessoas. Nós sabemos que apareceu um estudo recente sobre os efeitos comuns da Covid nos olhos, né? As pessoas reagem à Covid aí de maneiras diferentes, não apenas nos olhos, mas o organismo como um todo. E foi divulgado recentemente um estudo que verificou como é que o organismo reage às diversas formas do vírus, enfim. Algumas pessoas, inclusive, têm maior chance de desenvolver problemas oculares, como os diabéticos, os hipertensos, né? Eles sofrem ainda mais por conta de problemas vasculares. Muitos desses problemas afetam a retina. E nós temos aqui um estudo que verificou principalmente na questão das bolas de algodão. O que elas são, doutora? Eu não entendi muito bem. Esse estudo foi a Academia Americana de Oftalmologia que lançou recentemente, né? A gente já sabia que uma das portas de entrada do Covid para o organismo humano são pelos olhos, né? Já tinha sido bem descrito alterações externas como conjuntivite, e agora estão descrevendo alterações mais internas, né, que são na retina. Essa chamada bola de algodão, a gente tem um nome científico que chama exudatos algodonosos. É um lugar da retina que não recebeu sangue, e por não receber sangue, ela fica branca, né? Se for em pequenos lugares, não altera tanto a visão, mas isso ao longo do tempo, essa retina vai ficando sem oxigênio e vai morrendo aos poucos, tem que ser tratado. Isso acontece também na retinopatia diabética, na retinopatia hipertensiva, e agora a gente vê que o Covid também causa alterações vasculares na retina. Além dessas bolas de algodão, né, que eles falam, tem também a oclusão da artéria central da retina. Então, isso daí é muito grave, né? Se a pessoa que é a mesma coisa que um derrame ocular. Isso, é como se fosse um AVC, em vez de ser cerebral, é um AVC que ocorre ali dentro do olho, na retina, né? E essa artéria que para de receber sangue, ela realmente causa um estrago assim, muito grande na visão do paciente e não tem um tratamento eficaz. A pessoa geralmente fica com uma visão muito baixa. Além da oclusão da artéria, foi visto também que o Covid pode aumentar a chance de uma oclusão da veia. A oclusão da veia, assim, se você for comparar com da artéria, é um pouquinho melhor, né? Mas também é grave, também pode causar uma perda de visão, precisa de um diagnóstico e tratamento rápido, né? Então, todas essas alterações que a gente vê na retina tem a ver com o aumento da coagulação do sangue. O sangue fica com mais chance de ter trombose. E essa trombose pode ocorrer tanto em artérias como em veias, causando danos graves à visão. Então, se você teve Covid e a visão está embaçada, não deixe de marcar o médico oftalmologista para que faça um exame, né, profundo também da retina, porque agora a gente sabe que tem algumas alterações que podem vir e são, né, muitas delas são tratáveis. Observou-se também
que alguns pacientes desenvolveram hemorragia na retina. Sim. Como é que ela funciona, doutora? Por que acontece? Na verdade, o oftalmologista, quando vai fazer o exame de mapeamento de retina, ele vê aquela retina cheia de sangue, né? Uma doença que a gente está muito acostumado a ver isso é a retinopatia diabética. Só que agora a gente tem que pensar também no pós-Covid, né? Uma pessoa que acabou de passar por um Covid há 1 ou 2 meses pode apresentar essas hemorragias e também precisam ser tratadas. Daí existem exames mais profundos, um deles chama angiofluoresceinografia, que a gente estuda esse comportamento vascular da retina. E se tiver isquemia, que é uma falta de oxigênio na retina, o tratamento é com laser. Então a gente faz laser, a retina volta a respirar e volta, essa hemorragia ela é absorvida pelo próprio organismo e a visão tem uma tendência a voltar. Então, independente da pessoa ter comorbidade ou não, é claro que uma pessoa com comorbidade ela está muito mais suscetível. Sim. Mas mesmo não tendo, pode acontecer. Também pode acontecer, né? Mas foi visto que o diabético, o hipertenso, as pessoas com comorbidades têm uma chance maior de terem essas alterações específicas nos olhos. Entendi. Então tá aí, foi divulgado um estudo recente e muito importante, portanto, que infelizmente a Covid-19 causa vários estragos, digamos assim, oculares também, né, doutora? Isso é uma notícia até chata, triste, né? Sim. Porque é uma doença nova e pouco se sabe dela, né? Sim, a cada mês que vai passando, vem saindo coisas novas, né? E coisas que a gente via sozinha ali no consultório, não tinha ainda respaldo científico, agora com trabalhos publicados aí pelo mundo inteiro, vários médicos observando as mesmas coisas. É isso aí, infelizmente. Então tá, vamos para as nossas clássicas perguntas. A Patrícia Salamão, do bairro Santa Teresa, aqui pertinho da gente, está querendo saber se lúpus pode prejudicar a visão. Pode prejudicar, inclusive, na retina também, Patrícia. Causa uma vasculite, que é uma inflamação dos vasos. E essa inflamação dos vasos pode vir a dar um sangramento na retina também, pode vir a dar uma baixa de visão também. E o tratamento, ele é um tratamento sistêmico com seu médico reumatologista e o tratamento específico também da retina com o seu oftalmologista. Então, é controlável? Sim, mas a doença, a inflamação sistêmica também tem que estar controlada. Então, a gente vê que a vasculite, ela anda junto com uma alteração sistêmica grave que o lúpus está fazendo no corpo todo. Nossa. A Sandra Costa, do Centro, ela quer saber se estrabismo nasce com a pessoa ou a pessoa pode desenvolver com o tempo. As duas coisas. A maioria das pessoas já tem uma tendência desde criança a desenvolver ainda na infância ou já nascer com estrabismo. Mas existem alguns estrabismos que podem ser reconhecidos já na adolescência ou na fase adulta. Na verdade, a pessoa já tinha uma tendência a ter, só que ela conseguia fazer com que os olhos ficassem orto. O que é isso? A pessoa consegue olhar reto sem forçar, espontaneamente. Eu tive um caso, quando eu era residente da Santa Casa, em que um paciente jovem de 22 anos não tinha estrabismo e precisou ficar muitos dias, uns 15 dias, com o olho tampado, um olho só tampado, por causa de uma lesão na córnea. E quando ele tirou esse tampão, depois de 15 dias, ele estava com esse olho estrábico. Então, na verdade, ele já tinha um estrabismo, só que como ele ficava com os 2 olhos abertos sempre, ele conseguia controlar isso espontaneamente. E ao fechar os olhos e esse olho descansar, vamos dizer assim, e o outro olho ficar sozinho fazendo foco, esse olho que estava tampado ficou com estrabismo convergente, que é aquele estrabismo que o olho vem para dentro. E ele precisou de um tratamento com um tampão, não resolveu, no final precisou de fazer cirurgia, que o tampão geralmente resolve apenas na primeira infância, até os 7 anos de idade. E já passando disso, é muito difícil a gente ter um efeito
bacana com o uso de tampão. Nossa, que coisa! É uma informação que realmente eu desconhecia. O Paulo Sérgio Dantas, do bairro Gutierrez, ele falou que quer ser doador de córnea e não sabe qual caminho seguir. Ele não sabe a quem procurar, como deve proceder. Ele quer saber. Ele pode colocar no próprio a identidade dele, optar como doação de órgãos, né? E já deixar ali na identidade dele já que ele tem essa vontade e falar com os familiares, né? Que os familiares, quando ele estiver numa UTI, necessitando de cuidados intensivos e tiver realmente a ponto, né? De realmente de uma morte iminente, os familiares mais próximos vão ser consultados para confirmarem essa decisão. Mas ele já deixando isso na identidade dele já explícita, tem como você pôr num campo ali que você é doador, e também algumas categorias, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, na minha carteirinha eu consigo colocar essa informação, no Conselho de Contabilidade, em cada conselho seu você consegue pôr essa informação no seu RG ali daquele conselho, né? E no RG nosso também tem essa opção de colocar. Então, você tendo isso, fica mais fácil para a família ali na hora, né, saber da sua vontade, deixar isso explícito mesmo para os familiares, né? E quando ele resolve, então, como no caso do Paulo Sérgio, que quer doar a córnea, ele também tem que doar todos os órgãos ou ele pode doar só a córnea se ele quiser? Geralmente, a pessoa é doadora de órgãos, independente de qual seja, né? Aí a família pode ali na hora falar, olha, eu gostaria que fosse somente a córnea. Ah, não, se precisar, pode doar fígado, pode doar coração. Isso aí ele pode deixar explícito também. Né? Se ele quer doar apenas um órgão, mas geralmente a gente avalia já tudo. Tem a equipe do transplante, né? Que ela já avalia o corpo como um todo, tudo que pode ser doado. Entendi. A Branca Maria Souza, ela quer saber se existe colírio para reduzir pterígio ou ele é só removido cirurgicamente? Olha, infelizmente para reduzir não tem. A gente tem o uso de colírios lubrificantes e o uso de óculos de sol, que você vai conseguir fazer com que o seu pterígio mantenha o estado que ele está. Ele não vai nem aumentar, nem diminuir. Só que isso também não é garantido, depende muito da genética da sua família. Se a genética da família for para ele chegar num ponto de cobrir a sua córnea, ele uma hora vai chegar a cobrir a córnea. O tratamento eficaz do pterígio é a cirurgia. A gente indica geralmente do pterígio que a gente fala que é de grau 2 para 3, é aquele pterígio que começa a cobrir essa menininha do olho, que já começa a alterar o seu grau de óculos, a realmente abaixar a visão. Então, esse pterígio, geralmente, a gente já pede para o paciente fazer a cirurgia. Não é uma cirurgia de urgência, mas que melhora muito a acuidade visual, tira aquele aspecto de olho vermelho, esteticamente também fica um resultado muito bom. Ele fica por cima da córnea? Sim, o pterígio ele é na conjuntiva, é uma alteração, vamos dizer, entre aspas, tumoral, só que é benigno, né, que começa a proliferar na sua conjuntiva. Então, ele fica em cima da córnea, ele vai crescendo para cima da córnea. Então, quando você remove a córnea... Continua normal, intacta. Você remove apenas o pterígio. Nossa, é uma cirurgia a laser? Não, é uma cirurgia ainda tradicional. Ela é feita com uma lâmina de bisturi. É como se você raspasse ali aquela região. E hoje em dia você tem a opção de dar ponto ou de fazer com uma cola cirúrgica e não precisar de dar ponto. Que é o mais utilizado. Sim. É a cola cirúrgica. É a cola cirúrgica hoje em dia. Entendi. O Januário Cordeiro, do bairro Serra, quer saber se a cor do olho interfere na estrutura. Se podemos dizer que olhos escuros são mais resistentes que olhos claros. Na verdade, é um pouco verdade o que você disse. Quanto mais melanina você tem, mais escuro vai ser o seu olho. E nisso, você vai ter menos radiação para as partes internas do seu olho. Então, a retina sua vai estar mais protegida, a própria íris, né? Todo o seu olho vai ter mais protegido. As pessoas que têm menos melanina conseguem passar mais luz pela íris, então vai chegar mais luz no nervo óptico, mais luz na retina, ela vai estar mais exposta a algumas doenças,
né? Então, na verdade, é a exposição à luz que muda. Mas não quer dizer que o olho seja mais fraco. Não, não. Apenas a exposição à luz que é diferente e que faz com que as pessoas com os olhos mais claros podem vir a ter mais doenças relacionadas a essa exposição solar. Ah, entendi. José Cláudio Vasconcelos do Barro Preto, ele quer saber se lente de contato tem tamanho diferente, se é o mesmo tamanho para todos os olhos, como é que funciona isso? Aliás, são várias perguntas que ele fez. Se a qualidade da visão entre óculos e lente de contato é a mesma, e se a lente pode escorregar para trás do olho? Pode deixar que eu respondo. Bom, a primeira pergunta é se tem tamanho de lente de contato. Na verdade, tem vários tipos de lentes de contato. É a primeira resposta, né? Tem a lente de contato gelatinosa e existe a lente de contato rígida, gás permeável, e hoje em dia tem também uma lente que chama lente escleral. Então, cada lente de contato tem o seu tamanho. E o tamanho da lente de contato, ela pode mudar de acordo com o tamanho da córnea do paciente. É claro que numa população geral, a gente faz uma média do tamanho da córnea e as empresas que vendem lentes de contato gelatinosa, elas já calculam uma média para a população. Por exemplo, você vai comprar uma calça jeans, você vai colocar lá, a maioria da população é 40, daí você faz um monte de calça jeans 40. Né? Então, mas tem gente que sai da média e você precisa mandar fazer uma lente específica para aquela pessoa. Então, o médico no consultório, ele vai fazer um exame que chama ceratometria. E com esse exame, ele vai saber especificamente se a sua córnea está dentro da média ou se está fora da média. Assim te falar se você precisa fazer uma lente especial para você ou não. Quando o próprio médico faz a lente rígida gás permeável, a gente já coloca vários diâmetros na sua córnea no dia do teste de lente. Então, a gente já faz uma lente específica para você, já pede para a fábrica fazer uma lente para você. Quando a lente é gelatinosa, a gente vê esse K1, K2, que é a ceratometria, vê se você está na média. Se estiver na média, já pode comprar de qualquer fábrica da lente gelatinosa. Tá? Só que existem algumas pessoas que mesmo na gelatinosa, uma pessoa que tem um ceratocone mais avançado, vai estar fora da curva e a gente tem que mandar fazer uma lente específica para ela. Ele fez uma outra pergunta também, se a lente pode ir para trás, né? Não, ele quer saber também se a qualidade da visão entre óculos e lente de contato é a mesma. Na verdade, não. Na verdade, a lente de contato geralmente dá uma qualidade de visão muito maior, porque você perde essa distância vértice. Então, entre a lente do óculos e o seu olho, tem uma distância. Isso chama distância vértice, que na lente de contato não existe. Ela é ausente. Isso faz com que a visão da lente de contato, geralmente, seja melhor. Inclusive, as pessoas com ceratocone, elas são prova viva que a visão com a lente de contato é muito melhor para elas do que o óculos. E em relação à lente ir para trás, isso pode acontecer naquelas lentes mal adaptadas. Então, se aconteceu isso com você, é porque a sua lente não está adequada para o seu olho. Porque o correto é que ela fique ali em cima da córnea o tempo todo. Mas como assim? Tem gente que põe uma lente inadequada para o olho, aquela lente com ele dormindo, por exemplo, que também não pode dormir de lente, é uma coisa errada que muitas pessoas fazem, ela realmente vai para trás, a pessoa tem que ir para o médico para tirar, e é super difícil tirar, ela fica enrolada atrás do olho. É bem complicado. É praticamente uma cirurgia. Não, não é não. É assim, pra gente que é médico é muito fácil tirar. Pinga anestésico, vai com uma pinça e tira. Só que pra pessoa que é leiga, dói, não tem colírio anestésico, então é uma complicação. Então a lente tem que estar adequada ao tamanho do olho da pessoa e quem vai te falar isso é o oftalmologista. Doutora, você falou aí a respeito de lente escleral. Que lente é essa? É uma lente um pouquinho maior e que em vez dela ficar em cima da córnea apenas, ela pega a córnea e pega a esclera. A esclera é o branquinho do olho. E é uma lente maravilhosa para alguns casos de ceratocone, é muito confortável. É uma lente um pouquinho maior que abraça assim, a córnea toda. Os pacientes gostam demais. Mas é para casos específicos? Isso, geralmente para ceratocone. Ah, entendi. Tá. A Pamela Nunes, de Nova Lima, quer saber se heterocromia é prejudicial para a visão. Não, não é. Na verdade, esteticamente, que a pessoa geralmente se incomoda, porque cada olho é de uma cor diferente, mas não é prejudicial para a visão, não.
A qualidade Não, da visão é a mesma. é inalterada. E alguns pacientes optam por colocar uma lente de contato em um dos olhos para tentar igualar. Só uma questão estética. Mais estética. Uhum. Carolina Meyer, do bairro Salgado Filho. Ela quer saber se toxoplasmose pode afetar o olho. Sim, existem várias pessoas que já tiveram ou que estão tratando de uma doença que a gente chama de corioretinite por toxoplasmose. Então, como que a gente pega a toxoplasmose? Você pode comer um alimento, uma fruta, uma verdura que não está bem lavada, que está com um toxoplasma. Ao ingerir isso, ele vai para a sua corrente sanguínea e na corrente sanguínea, um dos lugares mais preferidos que ele para no seu organismo é o olho. O cérebro também é um dos lugares que ele gosta muito, mas o olho é um dos principais. E essa doença faz uma cicatriz no seu olho. E essa cicatriz, ele fica inerte. Muitas vezes ele faz uma primeira infecção, você nem percebe, se ela não for central. Muitas vezes a pessoa nem viu que teve essa infecção, mas outras vezes ela começa, você baixa uma imunidade por outro problema. Você teve uma gripe e baixou sua imunidade. Aquela doença começa a reativar, a fazer uma nova infecção, e aí você percebe que a visão está embaçada, e geralmente é um dos olhos apenas que está embaçado. Vai no médico, vê que ele tem uma cicatriz que está em atividade. Daí tem que ser tratado, é tratado com antibióticos, mais ou menos por 30 a 40 dias, e geralmente a visão volta ao normal. Só não volta quando faz uma cicatriz no meio do olho, na região que chama mácula. E aí fica para sempre com uma baixa de visão naquela região. Não tem um tratamento eficaz quando é no centro do olho, no centro da visão. Uhum. Adelina Cavara, da Serra, ela quer saber se é verdade que as pessoas enxergam as cores de forma diferente. Por exemplo, o azul cobalto que ela vê não é o mesmo que as outras pessoas veem. Geralmente a tonalidade não é igual, porque isso depende do seu fotorreceptor agir, é uma reação química ali que acontece, para ele te dar exatamente aquela cor que aquele objeto tem. Então, isso é verdade, sim, cada um vê numa tonalidade levemente diferente da outra pessoa. Olha que interessante. Que tem a ver com o seu fotorreceptor. Uns funcionam mais rápido, outros funcionam mais devagar. Então, nessas reações, acaba que tem pessoas que veem com mais nitidez algumas cores, principalmente essas que são misturadas, né? Olha, interessante. O Anderson Ferreira, do bairro Lagoinha, está perguntando qual que é a doença ocular que mais acontece no consultório médico. As doenças refracionais, né, que a gente chama de ametropias, que são astigmatismo, miopia, hipermetropia. Essas são as doenças mais comuns que você consegue corrigir com óculos. Depois dessas mais comuns, tem as doenças que são as mais comuns de dar cegueira, que vem a catarata, que ela é reversível com a cirurgia, glaucoma, que tem tratamento, mas se não tratado, pode levar à cegueira. Depois vem a doença macular relacionada à idade e a retinopatia diabética, mas graças a Deus essas que dão cegueira são as mais incomuns, apesar de graves. As mais comuns são as doenças refracionais que a gente consegue resolver com óculos. A catarata, doutora, ela pode chegar a um determinado estágio que se torne irreversível? Não. Graças a Deus, não. É geralmente uma doença reversível. Mesmo as cataratas brancas, bem duras, a gente tem técnicas cirúrgicas para fazer a cirurgia. Agora, existem aqueles pacientes que, além da catarata, descolaram a retina, e aí já não vale a pena fazer a cirurgia, porque a retina está descolada e dura, então você vai tirar a catarata e não vai adiantar nada, porque ele vai continuar sem enxergar. Daí, nesses casos, a gente não opera. Mas quando lá no fundo do olho está tudo normal, mesmo em cataratas bem brancas e bem duras, é possível fazer a cirurgia. Pois é, mas aí não é facoemulsificação. Como é que é o nome? Facoemulsificação. Existe também a fasectomia, que é a técnica que existia antes de existir essa máquina de facoemulsificação. Só que mesmo nas cataratas duras, a gente já tem técnicas para fazer com a facoemulsificação. Às vezes não toda a cirurgia, mas partes da cirurgia, para não ter que abrir tanto o olho, né? Entendi. Glória Arão, do bairro Tupi, está perguntando se coçar o olho usando lente de contato gelatinosa
arranha e machuca a córnea? Com certeza, Glória, não faça isso de forma alguma, né? Você já está com uma lente de contato em cima da sua córnea. Se você fizer uma fricção dessa lente de contato, ela pode se dobrar ali as pontinhas e fazer uma arranhadura na sua córnea. E disso pode gerar até uma úlcera de córnea. Então, não vale a pena. É melhor você tirar a lente de contato, lavar o olho com soro fisiológico, pingar colírio lubrificante e depois colocar a lente de contato de novo, depois que seu olho já estiver sem vermelhidão, sem estar com vontade de coçar. Coçar o olho nem com lente de contato né? Nunca, né? O Não ideal deve, é nunca né? coçar. O Arthur Costa, do Sion, quer saber se ficar no ar-condicionado todos os dias, durante 8, 9 horas, é prejudicial para os olhos e, se for, o que ele deve fazer para amenizar isso? É prejudicial porque aumenta o olho seco. E, geralmente, a gente junta duas coisas, ar-condicionado, a luz branca e o computador na frente. Então, o ideal, como não tem muitas vezes como mudar o ambiente, é você pedir para o seu médico oftalmologista te dar uma receita de colírio lubrificante e pingar esse colírio lubrificante a cada 4 horas que você está nesse ambiente, que é um ambiente danoso mesmo para os olhos. Uma outra técnica é você parar de olhar para o computador por 2 a 3 minutos e olhar para o infinito. E também, se puder, né, sair daquele ambiente um pouquinho para um lugar com menos exposição à luz, seria o ideal. E isso que eu ia falar, porque além do ar-condicionado, provavelmente ele tem uma tela de computador junto. Provavelmente. Né? Giacomo Freitas, do bairro Novo Glória, quer saber se pode consultar sem medo de pegar Covid. Na verdade, não, né? O Covid, ele faz parte da nossa comunidade. A gente passou daquela época em que eu conseguia falar de quem eu peguei o Covid. Eu peguei o Covid porque eu visitei fulano de tal e aquela pessoa estava positiva, então eu peguei dessa pessoa. Esses casos estão já mais raros. Hoje em dia você sai de casa e você pode voltar com Covid. Então, apenas o fato de você sair de casa, ter contato com um ônibus ou com um Uber, seja lá o que for, você já pode pegar, independente do consultório. Né? Então, o consultório é apenas um lugar a mais que você vai estar sendo exposto. Então, hoje em dia, realmente você precisa usar a máscara correta, se possível, usar o óculos, que também vai te dar uma proteção para você não passar a mão nos olhos. Depois que passou por pela consulta médica ou foi no supermercado, qualquer coisa que você precisou se expor, chegar em casa, lavar as mãos, trocar toda a roupa, tomar um banho, né? Porque hoje em dia o Covid já faz parte da nossa flora comunitária, né? Já não é mais casos específicos. E mesmo que a maioria de nós sejamos vacinados, a possibilidade de você se contaminar, ela permanece. Sim, né? Porque as vacinas, elas te protegem de doenças graves, mas não te protegem de ter contato com o vírus e nem de passar. Né? Então, nenhum ambiente a gente pode falar que é 100% seguro. Por mais que todos os hospitais e clínicas, a gente tem regras de vigilância sanitária muito rígidas, que precisa de passar álcool 70% em todas as superfícies entre um paciente e outro, todos os funcionários usando máscara, face shield ou óculos, né, com luvas, tudo que a gente faz ainda não é isento totalmente de risco, infelizmente. E mesmo que, por exemplo, eu já tomei até a 2ª dose, eu posso me contaminar com a possibilidade de eu pegar o Covid, digamos assim, o vírus de uma forma mais branda, foi ampliada. Porém, eu também posso adquirir a forma grave ainda. Sim, mas graças a Deus uma porcentagem da população muito menor. Você vê que menor. O número de hospitalizações diminuiu bem. Né? Diminuiu bastante. Então você vê que a vacina ela tem sido muito eficaz. Muito eficaz. Para diminuir as internações, que é o objetivo inicial. Né? Eu acredito que com a evolução das tecnologias, daqui a alguns anos, consigamos fazer vacinas que a gente nem pegue o vírus mais. Tomara. Né? Só que por enquanto o que existe é isso. Você conseguiu diminuir as internações. E isso já é um avanço muito grande, que você já tira um pouquinho aquele peso do sistema de saúde que não vai aguentar, né? Se fosse aquele negócio para sempre, já pensou? Nossa. E também temos aí a questão da empatia, né? Porque se eu sou portadora do vírus,
mesmo que na forma branda, eu posso transportá-lo para uma pessoa que tem comorbidade e que pode parar num hospital. Sim, o ideal é, se por acaso, né, você está gripado, fez o PCR e deu positivo, por mais que você esteja praticamente assintomático, fique 15 dias em casa. Não é fácil, né? As pessoas que ficam isoladas realmente ficam com o psicológico abalado, mas é não pensando só em você, pensando na comunidade no geral, né? Então vale a pena esse isolamento, né? Esses 15 dias quietinho. É isso aí, ainda mais agora que a gente já percebeu mais um dano do Covid aí, principalmente nas questões oculares, né? E são danos severos, são danos graves. Sim, podem ser danos graves. Ainda a frequência deles é pequena, graças a Deus, mas quando acontecem, são danos que podem ser até em alguns casos, como oclusão da artéria da retina, irreversível. É, né? é isso aí. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Conversamos, então, com a doutora Jennifer Daltro, ela que é diretora técnica e chefe do Departamento de Retina e Vítreo do CBHO. CRM-MG dela é o 41729. E você, que é associado da MCE, eu, Jane Uscher, quero recomendar para você o CBHO, que lá você vai ter um atendimento de primeiríssima qualidade, tecnologia de ponta, todas as especialidades. Rua São Paulo, 893, sala 907, ao lado do Shopping Cidade. É simplesmente espetacular. Eu estou tentando, meu computador deu um probleminha aqui, eu estou pescando o telefone aqui que eu não sei de cor. 4103-3006. 4103-3006. Você que está me ouvindo aí e é associado da MCE, pode ir lá que tem convênio com a MCE, um descontaço, tá bom? Muito obrigada, doutora Jennifer, mais uma vez. Semana que vem. Muito obrigada aos ouvintes também, né? Até semana que vem. Um grande abraço a todos.